Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal aprovou a proposta de orçamento de 2024 para a Corte. O projeto, que será enviado ao Congresso, prevê um valor de aproximadamente 897 milhões de reais, que representa um aumento de 5,4% em relação ao orçamento de 2023. A proposta foi aprovada em sessão administrativa virtual e inclui o aumento de remuneração dos ministros, que hoje é de R$ 41.600 e passará a ser de R$ 44.000 a partir de fevereiro de 2024. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou um aumento escalonado de 18%, parcelado ao longo de 3 anos. Em 2025, esse valor sobe para R$ 46.300. Do total aprovado para o orçamento do ano que vem, 590 milhões de reais são referentes às despesas com a remuneração e benefícios concedidos aos servidores. Outros 247 milhões são para pagar despesas discricionárias, como o pagamento de empresas terceirizadas e investimentos. Por fim, 60 milhões de reais são para encargos sociais da folha de pagamento. A ministra Rosa Weber esclareceu que houve aumento de 6,1% nas despesas com folha de pagamento, além de 1,8% nos gastos com benefícios. O maior crescimento foi com as despesas não impositivas, que cresceram 25,2%. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou no Senado o relatório de inflação e de estabilidade financeira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma sessão no plenário do Senado para a prestação de contas da autoridade monetária, especificamente sobre a taxa de juros. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu reduzir a Selic de 13,75% para 13,25%, depois de um ano no nível mais alto desde 2017. Durante sua fala, Campos Neto destacou que a redução da Selic segue a estratégia de um pouso suave. Se eu tiver que deixar os senhores senadores com uma mensagem aqui hoje, eu diria que a mensagem é que o Banco Central fez um bom trabalho em termos de pouso suave. O que é o pouso suave? É trazer a inflação para baixo com o mínimo de custo possível. Então, se a gente comparar o que caiu a inflação no Brasil, proporcional ao que gerou, ou o que aconteceu no emprego e o que aconteceu com o crescimento econômico, a gente tem dificuldade de achar um outro país do mundo que tenha conseguido cair a inflação nessa mesma proporção, quase sem alteração no crescimento e com geração de emprego no mesmo período. Em outro trecho, o mandatário da entidade monetária ressaltou a importância da reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária é bastante importante. No que teve ao meu alcance, eu conversei com as pessoas para tentar convencer as pessoas de que a reforma tributária era importante para o país. A gente tem várias disparidades, eu não sei se vamos conseguir consertar todas, mas a reforma tributária, pelo menos o projeto que eu tive acesso, é melhor do que o que a gente tem hoje. Por fim, Campos Neto comentou sobre uma possível extinção do rotativo do cartão de crédito. E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento ao redor de 9%, e a gente cria algum tipo de tarifa, né, para desincentivar esse financiamento, vamos dizer, esse parcelamento sem juros tão longo. E na terceira semana do programa Desenrola Brasil, o governo federal, os bancos renegociaram 5,4 bilhões de reais em dívidas. Mas, para o comentarista de economia, Marcelo Guedes, a medida de forma isolada não é suficiente para alavancar o crescimento do país. O programa Desenrola Brasil já renegociou em 3 semanas o equivalente a 1,5 milhão de CPFs. Essa quantidade de pessoas envolve um montante de 8 bilhões de reais. Isso começa a trazer fôlego e começa a ser um início de uma retomada econômica, de um ciclo de aperto monetário que passamos para reduzir o ritmo da inflação, que muito corroeu o bolso do brasileiro e corrói até hoje, e trouxe um endividamento severo para as famílias, para as pessoas físicas, para empresários, para comerciantes, para industriais, pequenas e médias empresas, todos. O governo precisa urgentemente
de lançar futuramente um Desenrola Brasil para a pessoa jurídica, para justamente trazer socorro, alívio para esse público, esse perfil de endividados também. Sabemos que temos, pelo menos antes do programa iniciar, o Desenrola Brasil, o montante de brasileiros negativados ultrapassava 70 bilhões. E o montante de empresas negativadas ultrapassava os seus 6 milhões. Então, a situação é urgencial e isso é absolutamente importante para a devida retomada econômica que tanto o nosso país precisa. Outro dado que reforça esse tema que estamos aqui comentando é que o IBGE divulgou hoje a relação de serviços, como que o comportamento do setor de serviços teve o seu desempenho no mês de junho. A previsão era de 0,5% de crescimento ante maio desse ano de 2023. O resultado veio abaixo da expectativa, 0,2% de alta, para o setor que mais emprega na economia. Então fica aqui um sinal bastante apertado, nós precisamos urgentemente de um Desenrola Brasil, de um Ressuscita Brasil, na pessoa física, na pessoa jurídica. Ainda os efeitos sofridos por pós-pandemia ainda agravam muito a situação do brasileiro e prejudicam a retomada da nossa economia. O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado após um comício em Quito, na noite de ontem. Um dos suspeitos de matar o candidato foi morto na prisão, na manhã desta quinta-feira. Um dos suspeitos de assassinar o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, nesta quarta-feira, foi morto na prisão. A informação foi confirmada pelo grupo SOS Cárceles do Equador. O candidato à presidência, Fernando Villavicencio, segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, foi assassinado na quarta-feira à noite em Quito, com 3 tiros na cabeça, o que levou o governo a declarar estado de exceção nesta quinta-feira para garantir a realização das eleições confirmadas para 20 de agosto. Candidato dos movimentos de centro Construi e Gente Buena, que havia denunciado ameaças contra ele e sua equipe de campanha na semana passada, Villavicencio morreu ao ser atingido por tiros quando deixava um centro poliesportivo na zona norte da capital após um comício. Jornalista, Villavicencio era um dos 8 candidatos à presidência nas eleições gerais antecipadas no Equador, país muito afetado nos últimos anos pela violência vinculada ao narcotráfico. O atual presidente, Guilherme Lasso, atribuiu o ataque a membros do crime organizado e advertiu que os responsáveis receberão todo o peso da lei. O segundo decreto declara estado de exceção por 60 dias. As Forças Armadas estão mobilizadas a partir deste momento no território nacional para garantir a segurança dos cidadãos, a tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas do dia 20 de agosto. Segundo a Procuradoria-Geral do Equador, ao menos 9 pessoas ficaram feridas, entre elas o candidato à presidência e 2 policiais. Um suspeito foi morto durante uma troca de tiros com seguranças pessoais do candidato. Outros 6 foram presos por suposto envolvimento no assassinato. Dentre os presos, um morreu na prisão na manhã desta quinta-feira. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Após o intervalo, mudanças climáticas afetam florestas históricas da Alemanha. ONG trabalha para resolver problema de picada de cobras na Venezuela. O Brasil News volta já. Continue por aqui.